Simbora estudar! Torto Arado, Itamar Vieira Júnior. Eu acho que eu nunca demorei tanto para fazer um vídeo de análise depois de ter lido o livro, tá? Porque eu sempre, mesmo que eu já tenha lido, né, eu gosto de reler para fazer análise aqui para vocês, tá? Estou fazendo esse livro aqui, Vestibular UEL 2023-2024, tá? Obrigado por ter colocado essa obra, que está na minha lista para ler há muito tempo, mas eu ainda não tinha lido, li agora. Tá? E eu terminei de ler esse livro. Aí eu li Chove Sobre a Minha Infância, que é o próximo que eu vou fazer aqui também. Tá? Terminei de ler Chove Sobre a Minha Infância. Falei assim, eu preciso voltar e reler Torturado. Reli Torturado, tá? Ainda fiquei um pouquinho ainda deglutindo. E só agora, depois de mais de um mês de ter lido, né, pela primeira vez, li a segunda, aí mais rapidinho. Só agora estou aqui. Por quê? Porque esse livro mexeu muito comigo, tá? Esse livro, cada pessoa, né, nós somos formados pelo que nós vivemos, né? Nós trazemos a nossa história, a nossa bagagem cultural, histórica aí, né? Tudo que nós conhecemos. E a literatura, ela chega para nós, tá? Muito, tá? Somos influenciados por isso, tá? E esse livro mexeu muito com isso, porque trouxe muito de lembrança, tá? Minha, de algo que eu trazia ali, que algumas coisas eu já nem lembrava mais, tá? Mas não vamos falar sobre isso agora, tá? Agora eu vou falar o seguinte para você. Não leu o Torto Arado ainda? Para aqui o vídeo. Vai ler Torto Arado, tá? Eu acho que literatura deveria ser de graça, né? O governo, né, deveria ter meios de distribuir literatura, tá? Literatura deveria ser de graça, tá? É caro para nós comprarmos os livros que nós queremos, eu também, tá? Sofro muito com isso, tá? Não estou com o meu Torto Arado porque emprestei, tá? Está emprestado. Eu, quando eu gosto de um livro, eu vou distribuindo aí para alunos, para amigos. Leia este livro, né? E não estou com ele aqui agora. Mas já disponibilizei no meu canal aí o audiolivro Ledor, tá? Tem o áudio, tá? De Torto Arado. Se você quiser, vai lá, audiolivro Ledor, tá? Se você não tem o livro, tá? Ouve o livro e volta aqui, porque você precisa ler esse livro. Por isso que eu reli, porque eu não queria perder nada, tá? Vou tentar fazer uma análise aqui, tendo a certeza já que vou me esquecer de alguma coisa, tá? Já peço desculpa de agora. Então vamos lá a Torto Arado. Primeira coisa em Torto Arado, né? Já o título nos remete a algo do campo e a epígrafe é de Raduan Nassar, tá? Então a epígrafe de Raduan Nassar traz a terra, o trigo, o pão, a mesa, a família, a terra existe neste ciclo. Dizia o pai nos seus sermões, amor, trabalho e tempo. Então nós já pensamos, vai ser um livro rural, tá? Vai ter uma similaridade ali com lavoura arcaica, tá? E aí que vem uma coisa, né? Lavoura arcaica, tá? O título lá do livro do Raduan Nassar, né? E esse Torto Arado, tá? O próprio Itamar Vieira Júnior disse, né, que retirou de Maria de Dirceu, né, que tem um dos versos lá que fala sobre o Torto Arado, que é do arcadismo, lavoura arcaica, arcadismo, Maria de Dirceu, e aí você começa pensando, e essa história, ela vai se desenvolver, tá, um tempo para trás no Brasil, não é este momento, embora nós, né, vamos conseguir ver aí muitas semelhanças com o atual, com o momento atual, tá, do Brasil, tá, que vivemos. Este é o primeiro vídeo que eu estou gravando aqui no ano de 2023, tá? Então vai ser o primeiro vídeo deste ano, tá, que eu estou gravando este ano. Estamos com muitas esperanças aí de uma melhora no país, né? Tá? Não há como deixar de falar nisso, né? E as pessoas já vão, oh, mas é um livro de esquerda. Sim, este é um livro de esquerda, porque as pessoas que leem, as pessoas que escrevem, as pessoas que se preocupam, é
elas são de esquerda, gente, não dá pra, tá? Não adianta. Eu recebi críticas ali, né, aqui no canal, no meu vídeo sobre os tambores silenciosos, tá? Pra que falar de política em Os Tambores Silenciosos? Gente, o livro é política. Tá? Como não se falar de política em um livro em que o tema é a política, como é este aqui também, tá? Então os escritores, essas pessoas que escrevem, como eu também sou escritor, têm a sua formação, tá? E essa formação faz com que nós escrevamos dessa forma, como Itamar Vieira Júnior aqui. Só que tem algo muito legal, tá? Ele é um livro, né, que tem esse viés aí que a esquerda se identifica muito, tá? Por essa luta de classes, essa consciência política. Só que ele não é um livro panfletário, tá? De ficar é assim, 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 assim. Não, ele mostra ali. Por isso que algumas pessoas não percebem esse viés político nesses livros. E aí vem falar, pô, como que você vai falar de política em Os Tambores Silenciosos? Dá para não falar de política em Os Tambores Silenciosos? A pessoa leu o livro então e não entendeu nada, tá? Como começa, então vamos lá, como começa este livro, tá? Torto Arado. Este livro é narrado, tá? Tem três narradoras, as irmãs Bibiana e Belonísia, tá? E uma terceira narradora, que é a Santa Rita Pescadeira, tá? Então, ele é dividido em três partes, tá? A primeira parte é o fio de corte, faca, né? Já vamos pensar em faca. E ele realmente começa um livro, é muito legal, por isso que ele já começa forte. A primeira frase do livro é: quando retirei a faca da mala de roupas embrulhada em um pedaço de tecido antigo e encardido com nódoas escuras e um nó no meio, tinha pouco mais de 7 anos. Então perceba, narrado em primeira pessoa. Quem está narrando para nós é a personagem Bibiana, tá? Bibiana está narrando para nós que ela foi retirar uma faca que estava escondida embaixo da cama. Então nós temos aí a primeira personagem, a primeira narradora, que é a Bibiana, uma menina de 7 anos, né? Que tinha 7 anos na época, que está narrando para nós, tá? E aí a Bibiana vai falando, né, que estava ela e a irmã Belonísia. Gente, e eu acho muito legal esses nomes, né? Bibiana, Belonísia, né? São nomes assim muito fortes, tá? Salustiana, né? São nomes fortes aí que o livro vai nos dando, né? Que o Itamar coloca aí para nós. E essa faca pertencia à avó, tá? A avó das duas, a Donana, né? Então naquele dia elas sabiam que a Donana escondia alguma coisa ali na sua mala, embaixo da cama, e naquele dia a Donana saiu, elas vão lá e puxam, e elas veem a faca. E a Belonísia pega aquela faca e fica encantada com a faca, e ela coloca a faca na boca, tá? Por ser a irmã mais velha, ela coloca a Bibiana. Eu falei Belonísia? Não, Bibiana, tá? Me desculpem aí se eu confundi o nome aqui durante, tá? E é o que eu falei, não leu, vai ler, gente. Não leu, vai ler, tá? A Bibiana, então, ela coloca a faca por ser a irmã mais velha, né? Aquela coisa, né? E a Belonísia puxa a faca da mão dela. Nisso, ela sente o sabor do metal da faca, que é gostoso. Ela fala que é gostoso, mas ela sente o seu sangue também. E ela tem 7 anos, então a Belonísia tem 6, porque a Belonísia é um ano mais nova. A Belonísia coloca a faca na boca. Belonísia também retirou a faca da boca. Eu vou ler alguns trechos, tá? Porque é difícil às vezes a gente explicar, tá? Na leitura fica melhor. Belonísia também retirou a faca da boca, mas levou a mão até ela como se quisesse segurar algo. Seus lábios ficaram tingidos de vermelho. Não sabia se tinha sido a emoção de sentir a prata ou se, assim como eu, tinha se ferido, porque dela também escorria sangue. Então aí a gente vê, né, aquela faca na mão das duas e as duas com sangue escorrendo da boca. E tudo isso, gente, tudo isso, tá? Nos faz pensar. Eu confesso a vocês que quando eu li, é o que eu falei, né? Cada um traz ali a sua bagagem, tá?
E isso vai interferir na sua leitura, né? Você se apropria do texto, o texto passa a ser seu no momento em que você lê. E eu comecei a imaginar que aquela faca tinha poderes naquele momento, tá? E cheguei até a pensar em que se tratasse de repente de um livro de talvez um realismo mágico, né? E já pensar lá em Gabriel Garcia Marques, tá? Mas não, tá? Longe disso, não tem nada a ver, depois isso se desfaz. Antes de continuar, deixa eu falar uma coisa, né? Há uma certa discussão sobre esse livro, se ele já é um clássico ou não. E eu digo a vocês que o tempo dirá se ele é um clássico ou não. O que eu sei, gente, é que esse livro é fantástico, tá? Se você não leu realmente, vai ler, porque você está perdendo uma obra fantástica, tá? Que pode vir a ser um clássico, tá? Eu diria que dos livros que eu li ultimamente, é o que tem mais chance de ser um clássico. Lembrando, é o primeiro romance, tá? É o primeiro romance do Itamar Vieira Júnior e ele tem uma curiosidade, tá? Algo muito interessante. Ele foi publicado primeiro em Portugal e depois no Brasil. Por quê? Porque ele escreveu esse romance em um concurso, tá? Em Portugal. Venceu o concurso, o livro foi publicado lá e só depois o livro foi publicado aqui no Brasil, tá? E nisso eu fico pensando quantos bons livros deixam de ser publicados, tá? Porque realmente o mercado editorial aí, né, às vezes é complicado para a pessoa começar. Bom, acontece esse incidente, tá? E é um momento até curioso, porque aí o Zeca Chapéu Grande, que é o pai das meninas, e a Salustiana Nicolau, que é a mãe, tá? Então observe, Salustiana, que nome lindo, né? E Zeca Chapéu Grande, tá? São os pais, eles chegam e as meninas estão com a língua cortada, né? As duas com a língua cortada. Só que uma das duas cortou totalmente a língua. E o mais legal é que nós não sabemos qual das duas meninas cortou a língua. Se foi a Bibiana que está narrando ou se foi a Belonícia, tá? Qual das duas irmãs. Ambientando um pouquinho mais, elas são meninas negras, tá? Vem de uma família negra. E aí, eu vou pausar aqui um pouquinho a história, gente. Desculpa, tá? Mas eu preciso falar isso aqui pra vocês. Quando eu tinha uns 7 anos, aproximadamente 7 anos, 8 anos, um pouquinho, acho que 8 anos, tá? Eu fui morar num sítio, meu pai foi morar num sítio, né? Meu pai conseguiu um pedaço de terra, foi morar num sítio. E quando nós chegamos, havia um local, né? Eu não entendia isso na época, tá? Eu sou do Vale do Ribeira, tá? Eu sou nascido em Registro, mas nessa época eu morava em Cajati. E é uma região de muitos quilombolas, tá? Hoje tem muitos quilombos reconhecidos. E eu fui morar ali e existia um local que era separadamente, que nós chamávamos de fazendeiros. Mas não é porque as pessoas eram ricas, é porque era uma família, a gente via que era uma família de. Só tinha pessoas negras ali, tá? E era uma família muito grande, tá? E era uma espécie de quilombo. Hoje eu tenho essa concepção que era uma espécie de quilombo, tá? E eles viviam ali, cada um tinha o seu espaço, ali eles viviam realmente dessa forma, tá? Eu carregava uma certa culpa nessa época, porque meu avô tinha um sítio também próximo ao meu pai, né, do lado do meu pai, e o meu avô era a única pessoa que tinha um carro ali. Então sempre que acontecia alguma coisa, eles corriam lá na casa do meu avô e meu avô, né, levava para o hospital, né, sempre era isso. Inclusive, crianças nasceram no carro do meu avô, né, levando para o parto, tá? Aconteceu de morrer pessoas no carro do meu avô quando estava socorrendo, tá? Coisas desse tipo, tá? Mas o meu avô não era dono do sítio de ninguém, tá? Meu avô tinha a parte dele, tá? Mas ele tinha uma condição um pouquinho melhor e ele tinha uma rural velha. E aqui nesse livro também, né? O capataz lá da fazenda, ele tinha uma rural velha. Então foram chamar porque as duas sofreram esse acidente com a língua e foi a primeira vez que as duas andaram de carro. Elas foram levadas numa rural até a cidade, então seja uma coisa ruim faz com que aconteça algo interessante. Elas pela primeira vez viram a cidade, né? Viram a diferença entre a cidade, tá? E tudo aquilo ali. Uma coisa que eu preciso falar, né? Quando o Zeca Chapéu Grande e a Salustiana chegam e olham as filhas, né? Uma das filhas com a língua totalmente cortada e a outra com a língua parcialmente cortada, né?
Eles acharam que elas haviam se mutilado num ritual misterioso, tá? E aí depois nós vamos entender tudo isso, tá? Lembrando o nome do lugar, Água Negra, tá? Água Negra é o nome do lugar. Talvez uma metáfora aí, tá? De água não ser cristalina, tá? Ou o pessoal que vivia na região. Bom, as duas então voltam lá e você não sabe qual das duas corta a língua. Você só vai descobrir isso no final da primeira parte, tá? Mas ainda não chegamos nesse ponto, tá? Tava pensando aqui, deixa eu falar algumas coisas antes. E nesse episódio, elas são irmãs e elas se tornam mais próximas ainda, tá? Até peguei um trecho aqui, vou ler para vocês. Foi assim que me tornei parte de Belonísia. Então quem está narrando, tá? É a Bibiana. Da mesma forma que ela se tornou parte de mim. Então esse episódio uniu as duas. Foi assim que crescemos, aprendemos a roçar, observamos as rezas de nossos pais. Rezas de nossos pais. Cuidamos dos nossos irmãos mais novos. Foi assim que vimos os anos passarem e nos sentimos quase siameses ao dividir o mesmo órgão para produzir os sons que manifestavam o que precisávamos ser. Então elas dividiam o mesmo órgão, ou seja, a língua de uma falava pelas duas. Olha que legal isso, gente. E o legal desse livro é isso, né? Você vai lendo e você vai querendo ver o que vai acontecendo. Você quer ir rápido, você quer ir rápido, tá? É um local de muito sofrimento, tá? Eles vivem uma condição análoga à escravidão, tá? Então é quase uma escravidão. E eu me lembro muito bem, quando eu era criança, nessa mesma época, existiam pessoas que trabalhavam para fazendeiros mais ricos, né, da região, tá? Eu falei que o meu avô era o único carro. Não é que meu avô era o único carro. O meu avô era o único carro que estava disponível. Existiam pessoas mais ricas, mas elas ficavam fechadas, tá? E assim, elas vinham de vez em quando nas fazendas. E existiam pessoas que trabalhavam nessas fazendas, nesses sítios, tá? Em situações que não recebiam salário, apenas a comida e um pedacinho de terra para plantar alguma coisa. Essas pessoas aqui, e isso, gente, é década de 80 que eu tô falando, tá? Essa história, ela se passa ali um pouquinho antes, né? Pensando ali pelas dicas do livro, anos 60, 70, talvez até final de 70, início de 80, tá? No finalzinho do livro já. Outra coisa que eu me lembro que é muito interessante, que as casas da região, lá onde eu morava, eram feitas de barro. E aqui existe uma determinação do dono da fazenda que as casas não podem ser de alvenaria, elas têm que ser barro. Por que casas de barro, gente? Porque a casa de barro é muito fácil de você derrubar e ela não deixa vestígio algum que ali existia uma construção, tá? Então as pessoas, elas viviam como nômades, né? Quando a casa de barro, ela não pode ser reparada, tá? Você não tem como fazer um reparo nela, né? Consertar algo. Era telhado de sapê, né? Então a casa não estava legal, tinha que derrubar e construir outra nova, tá? Havia os tempos ruins ali, né, em que a produção não dava, tinha muito, né? Então, e aí o que eles faziam? Eles colhiam o buriti, tá? A polpa do buriti eles vendiam, tá? Faziam a polpa e o óleo também, tá? Mas com a polpa do buriti eles conseguiam vender, né? E aí num desses dias catando ali o buriti, tá? Eles encontraram a avó Donana morta, tá? Então, pessoal, é uma história de muita morte, tá? É uma história triste, mas é uma história que se aproxima muito da realidade. Então a literatura, né, sempre com essa coisa social, né, de ser social, mesmo sendo ficção, ele traz a realidade para nós, tá? De uma forma, tá, literária. A dona Ana morre, né, com toda aquela culpa. E sempre nós vamos tendo também uma volta, nós vamos descobrindo depois por que a dona Ana era daquele jeito, por que aquela faca guardada, tá? Tudo isso a gente vai descobrir depois. Temos essas duas irmãs, olha os nomes novamente, temos as duas irmãs, tá? A Bibiana e a Belonísia, e nós temos duas irmãs gêmeas também que vivem ali, vizinhas, que são a Crispiniana e a Crispina, que são muito parecidas, são gêmeas, tá?
O curioso é que elas são gêmeas, mas elas são muito diferentes. Bibiana e Belonísia, elas são muito iguais, não sendo gêmeas. Eu vou me lembrando das coisas e vou falando, tá? Lá no início, eu vejo essa parte da corte da língua como a sociedade, uma tentativa de calar as mulheres, tá? Então se corta a língua para não falar, tá? Mas elas encontram a sua forma de lutar. E cada uma aqui dessas narradoras vai lutar de uma forma. Bibiana Belonísia e Santa Rita Pescadeira, que é a outra narradora, tá? Eu só queria voltar a isso, agora vamos lá. Então Crispiniana e Crispina eram duas irmãs, olha os nomes, né? E elas viviam em briga, por quê? Porque uma tinha um namorado e a outra, né? E essa que tinha um namorado pegou o namorado com a irmã. Então existia essa rivalidade entre elas. A outra coisa muito interessante eu preciso falar para vocês, né? Entre as duas ali, a Belonísia e a Bibiana, é legal aquela coisa de as mulheres não se ajudam, sim. Aqui nesse romance as mulheres se ajudam. As mulheres não são rivais. As mulheres encontram forças, tá? Eu lembrei agora de Conceição Evaristo, tá? Tem alguma semelhança aqui com Conceição Evaristo nesse romance, tá? E também, gente, isso o próprio Itamar Vieira Júnior fala e a gente consegue perceber que traz muitas referências, né, da geração de 30 e da geração de 45, tá? Do modernismo brasileiro, tá? Então nós temos muita coisa aqui que a gente vai se lembrar lá de Graciliano Ramos, tá? Vai se lembrar de Raquel de Queiroz, vai se lembrar de Jorge Amado, de José Lins do Rego, tá? E eu acho muito de José Lins do Rego. Eu ouvi muita coisa ali no início, quando comecei a ler, tá? Com o José Amaro, tá? Do José Lins do Rego, tá? Do personagem José Amaro. Essas duas irmãs, Crispiniana e Crispina, elas vivem em pé de guerra, tá? E aí uma fica louca, e aí nós descobrimos que ela vai passar um tempo na casa do Zeca Chapéu Grande, tá? Do pai da Bibiana e da Belonícia. Por quê? Porque ele tem poderes. A gente descobre que ele, além de ser um trabalhador, ele ter ali porque ele é o mais antigo, né? Ele tem um certo poder sobre os outros, tá? Por ser o mais antigo, os outros o ouvem. Ele também é uma espécie de chefe espiritual, tá? Então as pessoas têm um problema, elas vão procurar o Zeca Chapéu Grande e a menina fica ali na casa dele e a irmã fica também até curar, tá? E ele vai curando. E aí entra o Jaré, tá? O que é o Jaré? Eu também não tinha a menor ideia, nem sabia que existia Jaré. Jaré é uma religião, tá? É uma religião que ela junta as religiões de matriz africanas com o catolicismo, tá? E ela só é encontrada na Chapada Diamantina, em Minas Gerais, que é onde se passa a história, tá? Então, tem essa coisa de você fazer um resgate dessa religião que é o Jaré, tá? Tá? Quando eu vi essa palavra Jaré pela primeira vez, eu fiquei imaginando o que era isso. Mas já imaginei que era algum ritual, né, religioso. Mas é algo assim que tem algumas entidades ali, né? Tem os encantados, chama de encantados. Os encantados durante o Jaré, né, durante o ritual do Jaré, eles acabam incorporando em algumas pessoas. Eles se fazem presentes. A Santa Rita Pescadeira é uma dessas entidades, tá? É um desses encantados. Encantados é um nome melhor, tá? A Crispina e a Crispiniana, então, depois que uma das irmãs se curam, tá? Eu não vou lembrar qual das duas é agora, também isso não é muito importante, é só entender. Volta pra casa, né? Aí acaba indo, a namorada mesmo se casa, tem um filho, né? A que está ela acaba perdendo o filho, tá? E acaba perdendo o filho, inclusive é um dos primeiros partos da mãe, né, da Salu, a mãe das meninas. Por quê? Porque a Donana, a mãe do Zeca Chapéu Grande, era parteira. Na morte dela, o Zeca Chapéu Grande também é parteiro e ele traz muitas crianças. Só que o Zeca Chapéu Grande, e aí também tem a questão aí de um certo preconceito, tá? Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas o Zeca Chapéu Grande, ele começa a fazer os partos.
Só que ele passa isso para a mulher, só que ele tem muito mais experiência. Então no parto da Crispina ou Crispiniana, não me lembro o nome agora, tá? O parto se complica, a mulher manda chamar o Zeca Chapéu Grande, mas não tem jeito. A criança nasce morta, nasce um anjo, tá? É, Vou falar agora já sobre isso. Eu falei sobre o preconceito, né? Como o Zeca Chapéu Grande, ele é o líder espiritual ali do Jaré, tá? Ele, muitas vezes, ele tem que se vestir de mulher para encarnar lá um dos encantados, uma das encantadas, tá? E ele se vê mal por isso. Por quê? Porque ele não liga pela religião. Ele foi um escolhido, tá? Para aquilo. Mas ele não gosta que os vizinhos o vejam vestido de mulher. Então, aí a gente percebe aí um certo preconceito. Por que que ele foi? Já vou adiantar lá do final, isso a gente sabe do final, mas eu não vou seguir aqui, tá? A ordem cronológica. Depois a gente descobre que a Donana, né, ela tinha uma dívida, tá? Ela tinha uma dívida com as entidades, ela foi escolhida e ela não aceitou. Aí o seu filho Zeca Chapéu Grande, quando era jovem, ficou louco, enlouqueceu e saiu pelo mato, né? Achava que era um animal, saiu pelo mato. Aí um líder espiritual lá falou que era por causa dessa dívida. E aí passa para ele esses poderes. Ele começa a ter esses poderes e ele não pode fugir disso. O Zeca Chapéu Grande, né? Ele acaba trazendo depois, né? Pediu para o dono da fazenda, o dono da fazenda aceitou, trazer o cunhado, irmão da mulher da Salu, para viver lá, que era o tio Servó. O tio Servó traz, o tio Servó traz, e entre essas crianças, né, tem o filho mais velho que é o Severo. Aqui começa o grande, né? Eu ia falar um pequeno atrito, mas ele acaba se tornando um grande atrito entre as duas irmãs, tá? Por quê? Porque as duas irmãs começam a gostar do primo, tá? As duas irmãs começam a gostar do primo. E um dia, lembre-se que quem está narrando a primeira parte, tá? Tá? Quem está narrando a primeira parte é a Belonice, a Bibiana. E a Bibiana fala que um dia viu a Belonísia, né, embaixo de um buzeiro com o primo e ela sente ciúmes. E ela vai e conta pra mãe e ela inventa até um beijo. A mãe corta de chicote a Belonísia, né, porque é errado namorar o primo, tal, bate. E a Belonísia, nesse momento a gente não sabe, né, a gente não sabe quem fala, qual das duas fala, né? De que forma foi isso? Se ela falou realmente ou ela fez por gestos, a outra se defendeu, se não se defendeu, mas acaba acontecendo isso, tá? E a Belonise, ela acaba se aproximando, tá? Do Severo, e o Severo também passa a gostar dela, tá? Os dois começam a se encontrar, né? Ele acompanha um dia lá, quando ela vai vender lá o, a polpa do Buriti, tá? E os dois começam a se encontrar, tem um namoro e ela acaba engravidando do primo Severo. Tá? E aí eles pensam em fugir, não iam fugir, tá? Foge, não foge, ficamos aqui. Ele decide fugir, mas ela não quer fugir porque ela não quer abandonar a família, né? Dos pais. Antes disso eu preciso falar uma coisa, né? Nos jarés ali, tá? O Zeca Chapéu Grande tem uma preocupação muito grande com a educação dos filhos. Das filhas, principalmente as filhas mais velhas, né? A Bibiana e a Belonísia. E aí num dos jarés, lá quando ele estava, né, incorporado por uma das encantadas, pessoal, me desculpa se eu não estou usando a palavra certa, incorporado, tá? Peço desculpa se eu estou usando a palavra errada, tá? Podem me corrigir aí se eu estiver usando, mas no momento eu não estou achando uma palavra mais apropriada, tá? Pode ser que eu esteja usando a palavra errada aqui, já peço desculpa, tá? Ele faz o prefeito prometer que vai construir uma escola e o prefeito realmente, né, acaba, não tem como negar, e também com um certo medo ali do Jaré, tá? Eles têm um respeito muito grande, tá? Ele acaba construindo essa escola, tá? Mas voltando ali, né? Voltando ali, quando ela ia vender lá eles continuavam colhendo o buriti, né, fazendo azeite de dendê, e ela acabava levando para a cidade, tá? Num desses encontros, um dia ela marcou lá com as meninas não apareceram, ela acabou indo com o primo, aí começaram a namorar, aí ela engravida do primo, tá? E como eu tinha falado anteriormente, eles pensam em fugir,
mas ela não vai, só que acontece algo que faz com que ela queira fugir. Deixa eu achar o trecho aqui, tá? Que eu separei para falar sobre isso com vocês. Então, olha o que acontece, né? O capataz chega lá, entrou em nossa cozinha e perguntou onde havíamos colhido as batatas doces. Meu pai respondeu que havíamos comprado na feira da cidade. Com que dinheiro? Ele quis saber. Vendemos o resto de azeite de dendê que tínhamos fabricado, disse. Sultério, né, o capataz, pegou a maior parte da batata doce com as duas mãos grandes que tinha e levou para a rural que havia deixado em nossa porta. Pilhou também 2 garrafas de dendê que guardávamos para fazer os peixes miúdos que pescávamos no rio. Isso foi a gota d'água, né, para ela. Ela vê aquela situação ali, o pai não fazia nada, tá? Pensei nas palavras de Severo, pulando um trecho aqui, tá? Pensei nas palavras de Severo sobre a situação de nossas famílias na fazenda, que a vida toda estaríamos submissos, sujeitos às humilhações como a pilhagem do nosso alimento, que eu tinha um papel nisso tudo e que meus pais precisavam de mim para mudar de vida. Tá? Então aí, Bibiana resolve fugir com Severo. Ela vai ter o filho longe daí. Por quê? Porque ela pensa assim, né? A questão da consciência naquele momento, tá? O pai não tinha como lutar por aquilo, o pai precisava dela para ela lutar. E o primo já colocava essas coisas. Aquele lugar, não, o primo, né, o namorado dela, já não queria mais para ele. Tinha que buscar novos ares, né? Outros lugares o esperavam. Aquilo ali era a vida de escravizado, não era a vida para eles, tá? E eles decidem partir. O finalzinho, vou ler para vocês o final da primeira parte, que é onde a gente descobre, tá? A gente descobre de quem é a voz. Dentre as coisas que levava, né? A Bibiana falando dentre as coisas que ela estava levando para viver a vida agora com o Severo. Dentre as coisas que levava, e talvez a que mais me machucava, era a minha língua. Então percebam, ela levava a língua dela. Era a língua ferida que havia expressado em sons durante os últimos anos as palavras que Belonísia evitava dizer por vergonha dos ruídos estranhos que haviam substituído a sua voz. Nesse momento nós descobrimos que a voz que falava pelas duas era a voz da Bibiana, a narradora. Tá? Era a língua que havia retirado de certa forma do mutismo que se impôs com medo da rejeição e da zombaria das outras crianças, e que por inúmeras vezes a havia libertado da prisão que pode ser o silêncio. A prisão que pode ser o silêncio. Tá? Forte, né? Tá. E aí nós chegamos à segunda parte. Nossa, foi só uma parte. Certa pessoa assim, nesse vídeo vai ficar longo. Não tem como, gente, vai ficar longo mesmo. Segunda parte é Torto Arado, tá? O título do livro, Torto Arado. E quem narra pra nós agora é a Belonísia, a irmã da Bibiana, tá? E ela começa nos contando sobre um sonho que ela tem, que ela acha a faca da avó, tá? Ela acorda molhada durante a noite, tá? De suor e ela acha a faca. Diferente de Bibiana, que falava em ser professora, eu gostava mesmo, era da roça, da cozinha, de fazer azeite e de dispor para o Buriti. Então nós temos as duas irmãs que se ajudavam, tá? Que sempre estavam unidas, que uma era a voz da outra, elas dividiam a mesma língua, sem a gente perceber de quem era a voz que dava voz para a outra, era como se fosse uma só, mas elas tinham formas diferentes de ver a vida. Enquanto Bibiana queria ser professora, Belonísia queria ficar no sítio. Ela adorava aquilo. Ela tinha como grande ídolo o pai. O pai era tudo para ela, né? Aquele homem, Zeca Chapéu Grande, era tudo para ela. Aí aparece na fazenda, lá na fazenda, um cara chamado Tobias. E esse Tobias começa a trabalhar, né, por lá. Ela observa o Tobias, né? Há uma coisa aqui que é muito interessante, que vai chegando o momento, né, delas, elas vão crescendo, então vai chegando o momento de dar o desejo, né, assim um pouquinho como os animais têm um certo cio ali, tá? E o Tobias pede pro pai dela ela em casamento e ela aceita, né? Ela pensa uns dias lá, mas ela aceita ir morar com o Tobias. A vida dela com o Tobias, tá? Antes disso eu vou falar de uma coisa, né? E
A Belonise, ela vai embora. Pessoal, desculpa, quem tá vendo o vídeo aqui pela primeira vez sabe que eu faço assim mesmo, né? Eu vou me lembrando e vou falando. Eu não trago assim um roteiro montado para os meus vídeos, tá? Mas eu não posso deixar de falar isso, tá? Então a Bibiana foi embora, né? E eles sempre sentem a falta da Bibiana, né? Bibiana foi. E a Bibiana escreve uma carta, tá? E aí a Belonícia fica um pouco triste, porque na carta, vou ler aqui, tá? Sentia amargura pela simplicidade das palavras, pela culpa não espiada, pela voz que Bibiana me negava, por eu estar na mesma linha da carta com um nome apenas, junto a Domingas e Zezé. Então, ela estava ali, parecia, né, naquele momento, ela sente um certo ciúme, tá? Ela sente, por quê? Porque a irmã coloca na mesma linha dos outros irmãos, né? Do Zezé e de Domingas, tá? Então, ela fica naquela linha. E isso faz com que ela aceite o casamento. Por isso que eu falei antes do casamento, tá? Isso faz com que, pô, a minha irmã tá lá casada, eu também vou casar. E aí ela acaba se casando com o Tobias, tá? No início, tá, ela chega lá, a casa do Tobias é um nojo. Ela dá jeito naquilo tudo, né? No início, o Tobias acha até legal, né, ela mexer, depois ele começa a brigar com ela, ele começa a reclamar da comida, ele começa a beber, a vida dela se transforma em um verdadeiro inferno, tá? É bem triste a situação dela lá. Eu vou ler um trecho aqui pra vocês, que é o trecho da primeira vez dela com o Tobias, tá? Pra vocês perceberem, eu acho muito legal a forma como o Itamar conseguiu colocar, né, no seu livro. Depois ele me deitou na cama, beijou meu pescoço e levantou minha roupa. Não senti nada que justificasse meu temor. Ela tinha temor, né, pela primeira vez. Era como cozinhar ou varrer o chão. Ou seja, era como um trabalho para a mulher. Ou seja, mais um trabalho. Só que esse eu ainda não tinha feito. Desconhecia, mas agora sabia que como mulher que vivia junto ao homem, tinha que fazer. Então olha só a questão da obrigação da mulher, do sexo, tá? É um trabalho para a mulher, não é o prazer, tá? Enquanto ele entrava e saía de mim num vai e vem que me fez recordar os bichos do quintal. Senti um desconforto no meu ventre, aquele mesmo que me invadiu pela manhã com o trotar do cavalo. Então, percebam aí, né, comparando o sexo dela com o que ela via com os animais. Ou seja, não havia prazer algum, tá? Isso a gente só vai saber depois, mas eu já vou adiantar aqui para vocês entenderem melhor, tá? Perto da casa dela morava uma mulher chamada Maria Cabocla. Essa Maria Cabocla um dia chega pedindo ajuda, porque o marido ia matá-la, né? Ela tem os filhos, ela coloca os filhos. Então isso se torna meio comum, ela ir na casa da narradora agora, que é a Belonísia, tá? A Belonísia. A Belonísia então sai e vai ajudá-la muitas vezes, né? E a gente percebe até alguns momentos que um certo carinho entre as duas, que a Belonísia gosta. A gente vê assim uma relação assim até um pouco, né, homoafetiva, homoemocional entre as duas. Ela gosta do carinho da Maria Cabocla. E numa das idas dela à casa da Maria Cabocla, ela chega a encostar uma faca na garganta do marido da Maria Cabocla. Tá? Só depois nós descobrimos que essa faca é a mesma faca que ela cortou a língua. Então essa faca vai estar presente ali na vida deles, tá? Ela encontra essa faca entre as coisas do seu marido Tobias e ela se apossa dessa faca. Então essa faca realmente ela é poderosa, não porque ela tem poderes mágicos, mas porque ela corta muito. E a Bibiana regressa, né? A Bibiana regressa, já tem um filho, né? 2 anos se passaram, tá? Elas se veem ali. E a Belonísia está vivendo aquela vida triste ali com o Tobias, mas ela trabalha, né? Ela olha para a Bibiana, como a Bibiana envelheceu, né? Nesses 2 anos que ela ficou distante, né? Ela até tem a marcação de tempo aqui de 2 anos, tá? O Tobias vai ficando cada vez pior, tá? Tem um trecho aqui que ela compara, né? Eu vou ler para vocês, tá? A vida bem-sucedida de meu pai e de minha mãe, ou até o momento de Bibiana e Severo, parecia ser uma exceção, tá? Então ela fala assim que a vida da irmã e do Severo, né, e do pai e da mãe era uma exceção, parecia uma exceção ali. Sofriam algumas penitências, nenhuma mulher estava livre delas, mas eram respeitadas.
tinham voz dentro de casa. Nunca havia visto meu pai dirigir qualquer insulto à minha mãe. Se não eram calorosos e afetuosos entre si, também não eram indiferentes. Cada um sabia da necessidade do outro e concordava em ceder. Então ela havia uma relação de respeito, né? Por mais que fosse um patriarcado, na casa dela, do pai e da mãe e da irmã, tá? Com o Severo. Ela não tinha aquilo, né? Porque o Tobias a tratava na base da pancada, só reclamava, tá? Mas ela resolveu encarar aquela vida com o Tobias. Até o dia em que o Tobias foi encontrado morto, tá? O Tobias foi encontrado morto, tá? Foi feito lá o velório do Tobias. Ela não chorou, ela não se preocupou, tá? Ela até ficou preocupada assim com que, né? Ela não viveu aquela viuvez com o Tobias. Ela não teve filhos, tá? Enquanto a irmã ia tendo um filho atrás da outra, a irmã teve 4 filhos, ela não teve filho, tá? E ela passa a ter os sobrinhos, né? Depois com a volta da irmã, porque a irmã volta a morar lá, com a volta da irmã, ela vê nos sobrinhos os filhos, né? Que ela não teve. Então, quando a Bibiana retorna com o Severo para morar na fazenda, tá? Percebam a questão das raízes, né? Você ter as suas raízes, voltar para o seu lugar, você quer o seu pedaço de terra, tá? A Bibiana e o Severo retornam. A Bibiana, já professora, né? Se forma, no magistério. E o Severo começa uma mobilização com os trabalhadores, tentando colocar a questão da consciência política neles, que é aquele trabalho ali, né, que eles têm direito àquilo, né? Ele já fazia parte de um sindicato onde morava, então ele volta para lá com essas ideias e eles começam a colocar essas ideias ali na cabeça das pessoas que moram ali, tá? Até o dia em que eles estão para sair, né? Severo e Bibiana. Bibiana volta, né? Eles estavam indo para ver essas questões realmente da posse de terras, tá? Lutar pelas terras dele, né? Ela esquece algo, volta a buscar. O Severo é metralhado, tá? Vários tiros matam o Severo, tá? Severo estava caído. A terra seca aos seus pés havia se tornado uma fenda aberta e nela corria um rio de sangue. E assim termina a segunda parte. A terceira parte, que se chama Rio de Sangue, tá? Vai ser narrada por Santa Rita Pescadeira. Santa Rita Pescadeira é uma encantada. Santa Rita Pescadeira, às vezes, né, depois de um tempo já de Jaré, já no meio do livro, ela toma o corpo, né? Ela fala cavalgar, né, se eu não me engano. Ela toma o corpo de uma mulher chamada Miúda e ela passa a estar presente ali no Jaré, tomando o corpo da Miúda, tá? Só que ela não parece ter tanta importância naquele momento, mas depois nós vamos ver a importância dela aqui, tá? Então a Santa Rita, ela vai contar, né? Ela começa falando, né, que meu cavalo, ela chama de cavalo, meu cavalo era uma mulher chamada Miúda, mas quando me apossava de sua carne, seu nome era Santa Rita Pescadeira. Então, essa Santa Rita Pescadeira, que até o Itamar Vieira Júnior ele fala, né, que entre as encantadas lá, Santa Rita Pescadeira, as pessoas, quando ele foi fazer a pesquisa para o livro, falavam dela, mas ninguém se lembrava dela, né? Sempre as pessoas em que ela, né, se apossava do corpo eram pessoas que já tinham morrido, então era alguém que estava caindo no esquecimento. Até por isso o narrador ser Santa Rita Pescadeira, tá? Para não se esquecer de Santa Rita Pescadeira e não se esquecer do Jaré, principalmente, tá? Através desse livro as pessoas estão, né, pesquisando o que é o Jaré. Se ainda pudesse montar um cavalo, mas ninguém se recorda de Santa Rita Pescadeira. Não há curador nem casa de Jaré. Ela está falando agora, né? Aos poucos vão desaprendendo porque há muita mudança na vida de todos. Tá? E aí ela vai voltar para contar sobre o que aconteceu. Tá? No desespero para salvar Severo, deixar as crianças se aproximar e ver o que havia acontecido. Então, né, a Belonise e a Bibiana correm ali para salvar o Severo quando ele toma os tiros. Tá? As crianças presenciam tudo aquilo. Tá? O Zeca Chapéu Grande já havia morrido. Acho que eu não falei sobre isso, eu não me lembro se eu falei. Tá? O Zeca Chapéu Grande já havia morrido, tá? Quando o Severo morre. E um ano depois da morte do Zeca Chapéu Grande, né, chegam novos proprietários na fazenda, tá? Que é um cara chamado Salomão, tá?
Salomão, nome bíblico, né? Bíblico, né? Salomão, tá? E as coisas começam a mudar por ali, né? A questão fica tensa, tá? 2 semanas antes da morte de Severo, Salomão e Estela deixaram a casa da fazenda. Então percebam, tá? Salomão era o dono da fazenda. 2 semanas antes da morte, eles se ausentam da fazenda. Partiram para uma viagem, era o que se dizia, mas o desejo do povo depois do enterro foi queimar a casa de madeira e vidro, tá? Então o povo tinha aquela ideia, sabia que quem mandou matar o Severo era o Salomão, tá? Havia, né? A polícia foi lá, diz ter feito uma investigação e tá, tralalá, 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 tá? Mas algumas semanas depois surgiu a notícia de que o inquérito havia sido concluído, que haviam descoberto um plantio de maconha numa área próxima aos marimbus, que Severo havia sido morto numa disputa do tráfico de drogas na região. O que Bibiana faz então? Bibiana, né, ela fica preocupada com aquilo, né? Não poderia deixar, né, passar aquela ideia de que como assim, né, o marido estava envolvido com tráfico? Não, todos sabiam que era aquilo. Então eles tinham que se reunir porque em breve, né, todos estariam em perigo, né? O que estaria sendo feito ali, né? Mataram o marido dela e agora ainda vai ficar como se ele fosse um bandido, né? Tá? E Bibiana reúne o povo e começa a falar, e quando ela observa, o Salomão está de olho ali, né? Observando de longe, em cima do seu cavalo, né? Acompanhado do gerente, tá? Mas ela não tem medo, tá? Ela não teme aquilo e ela segue em frente. Aí a Santa Rita Pescadeira volta ao passado para falar da Donana. Aquela faca a Donana roubou de um coldre esquecido lá na sede da fazenda Caxangá, tá? Um dia ela roubou. E as pessoas, né, queriam saber da faca, mas ela conseguiu esconder a faca e ela ficou com a faca. Só que aquela faca, né, depois ela soube que aquela faca, por isso que ela trazia escondida, né? Aquela faca, ela ia trazer muito azar para ela, tá? Um dia ela encontrou a filha Carmelita embaixo do homem do seu marido, o homem que vivia com ela, de calças arriadas, tá? Então, o marido dela abusava da filha dela, tá? E isso mexeu muito com ela, tá? O que a dona Ana faz? Ela mata o cara, né? Então ela fala ainda assim, né? Seu homem batia, maltratava, violava e ameaçava sua filha debaixo do seu teto com a sua concordância, né? Tá? A filha foge de casa, a filha não fica mais no teto. Então Carmelita some, como o irmão doido na época, né? Havia saído de casa, que é o Zeca Chapéu Grande, o pai da Bibiana e da Belonícia. Tá? O que a dona Ana faz? Ela mata, comparando como se mata um porco. Tá? Ela sangrou um homem como se sangra um porco. Amarrou pedras e jogou no rio. E o homem desapareceu. Tá? Esse homem que abusava da sua filha Carmelita. E aí, só agora que a gente descobre no romance, né, depois que acontece isso, porque o narrador fala, né, a narradora fala, a Santa Rita Pescadeira fala, que a melhor coisa que Tobias, aliás, fala bem assim mesmo, a melhor coisa que o Tobias fez foi devolver, né, sem querer, de maneira involuntária, né, o punhal da avó para Belonícia. Por quê? Aí que vem a grande questão agora, tá? Salomão aparece um dia morto, tá? Salomão aparece um dia morto. E, claro, né, que todo mundo vai pensar, quem matou Salomão, tá? E nós, leitores, vamos pensando, quem matou Salomão? Belonísia, Bibiana. Bibiana, Belonísia. Quem matou Salomão, tá? Sabendo que as duas é como se fosse uma só também, né? Tá? Quando a Bibiana, né, sabe da morte do Salomão, ela fala assim, é bom que ele sinta na pele o que eu ainda sinto. Deveriam ter queimado a casa com a mulher e as crianças dentro, assim não haveria herdeiros para tentar retirar a gente daqui. A mãe até fica brava com ela, né, mas essa é a forma que ela reagiu, tá? Depois chega a Belonícia, né? Lembrando que o Salomão foi morto degolado, tá?
o que nos leva a pensar na faca, tá? Pouco antes, a Santa Rita Pescadeira fala da faca devolver. A faca está em poder de quem? A faca está em poder da Bibiana. Mas a Belonísia também sabe da existência da faca. Por isso que nós vamos pensando, quem matou Salomão? Tá? Qual das duas matou Salomão? E como eu já falei, né? As duas eram uma só, tá? E a Belonísia chega e fica sabendo também, né? E logo em seguida a Belonísia cai, tá? Desmaia e só acorda no dia seguinte. Então nós não estamos entendendo direito o que acontece. A Bibiana também teve uma época ali em que ela começou a trabalhar durante a noite e ela não se lembrava o que acontecia, tá? A Bibiana acorda aqui no dia seguinte e também não se lembra de nada que aconteceu no dia anterior. Ou seja, elas esquecem aquilo. E aí você já vai imaginando, né? O que está acontecendo, tá? Quem que realmente matou Salomão? Bom, eu vou para minha visão, tá? Para mim, quem matou Salomão, como eu disse, se fosse uma das duas, qualquer uma das duas. Mas quem mata é Santa Rita Pescadeira. Tá? Santa Rita Pescadeira, ela vai falar, né, que ela tomava o corpo das duas, por isso que elas não se lembravam. Só que você não vai saber em que momento aconteceu isso. Parece mais, né, que foi no momento em que ela estava no corpo da Belonísia. Continua a luta, né, de Bibiana, tá, para ter as terras, né, mas a nossa história de sofrimento e luta diz que nós somos quilombolas, disse Tranquila diante do escrivão e do delegado, né, quando eles estão requerendo as terras, tá? E eles falavam que nunca ouviram falar de quilombo na região, tá? Pessoal, é o que eu falei no começo, tá? Eu também não tinha essa percepção quando era criança. Ao mesmo tempo, chegavam notícias de trabalhadores de outras fazendas de Salomão relatando discórdias com empregados e vizinhos. Por onde ele havia passado, deixou um rastro de descontentamento e desejo de revide. Isso só dificultou mais as investigações. O inquérito, depois de muitas oitivas e diligências, ficou inconcluso. Tá? Não se descobriu quem matou Salomão. O filho mais velho, Inácio, vai embora da fazenda. Tá? O filho mais velho de Bibiana e Severo. Ele quer seguir os passos do pai, quer participar dos movimentos como o pai havia feito. Tá? Bibiana incentiva, vai filho, vai filho. Já Belonísia, que tinha aquela coisa com os pés na roça, ela gostava daquela roça, ela é contra, porque ela, né, tem aquilo que ela é mais conformada com a vida. Tá? Então, talvez por isso a voz não fizesse tanta diferença como a voz faria para Belonísia, que é a que fala, né, que toma o lugar ali do marido na luta. E aí, gente, vai chegando ao fim o romance, tá? Nós, né, descobrimos que a Santa Rita, ela emprestava o corpo das duas, né? Inclusive ela diz de matar a onça que a avó enxergava, né? Mas não se fala aqui em qual momento Salomão foi morto. E assim termina o romance, né? O romance termina, na verdade, assim. Mas antes que levantasse, se abateu. Vou voltar um pouquinho para falar sobre a onça. A onça caiu com as presas enterradas no chão. A onça pode ser uma metáfora, tá? Só a mulher via. Retirou uma porção de terra da boca. Não era uma armadilha tola para capturar uma caça, mas antes que levantasse, se abateu sobre seu pescoço um único golpe, carregado de uma emoção violenta que até então desconhecia. E a frase final do livro: sobre a terra há de viver sempre o mais forte. Quem viveu? As três mulheres, tá? Então as três fortes estão aqui vivendo e Inácio vai continuar ali, tá? Salomão, que parecia mais forte, não viveu, tá? É a minha visão, tá? Já vi outras aí, mas é a minha. Então, ó, Bibiana, com toda a força dela, sobreviveu e está adquirindo o direito à terra deles como quilombolas, tá? Belonísia é uma força diferente, uma força ali mais braçal, mais da terra, está sobrevivendo. Inácio e principalmente Santa Rita Pescadeira, tá? Que apesar de ter sido esquecida, ainda consegue ali sobreviver e vai seguindo em frente. E o Jaré, que é forte, sobrevive também. É uma história linda, é uma história fantástica,
Você chegou aqui até o final aqui, é porque leu o livro, né? E veio aqui. Concorda, discorda? Coloca aí nos comentários, tá? É maravilhoso isso, porque é um livro muito complexo, muito completo, é uma história lindíssima. Então, é óbvio, eu vou trazer as minhas reflexões, o que eu trago, tá? Do que eu vivi, da minha vida. Você tem as suas, tá? Isso é o fantástico da literatura, tá? Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, tá? Não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, ajuda o professor Sid Clay. Gostou do livro, tá? Dá um like aí, compartilha com os amigos, tá? Por hoje é isso e simbora estudar!